tentavam roubar os caixas eletrônicos que ficam dentro do estabelecimento, mas a central de monitoramento avisou a polícia. Os indivíduos entraram no supermercado, onde havia 5 máquinas de caixas eletrônicos, com o intuito de cortar os caixas eletrônicos com maçarico para se apoderar do dinheiro. A central de monitoramento avistou os indivíduos naquela atitude ilícita, se comunicou com o nosso Copom, as viaturas foram para o local. 9 homens estavam no local quando a polícia chegou. Teve troca de tiros e um deles foi baleado. 2 conseguiram escapar, mas na fuga, ao tentar roubar um carro de um policial à paisana, um deles foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O outro conseguiu fugir. Marcos Roberto da Cruz morreu no local. Edmilson Mendes de Souza foi internado no Hospital Santo Amaro. Os outros 6 integrantes da quadrilha foram presos. Com eles, os policiais encontraram um fuzil AR-15, 3 pistolas, 8 celulares e material que seria utilizado para o arrombamento dos caixas. 2 veículos também foram apreendidos. A polícia acredita que o grupo seja especializado neste tipo de crime. A ação com certeza foi organizada, porque havia o indivíduo com conhecimento técnico para usar o maçarico e cortar o aço no caixa forte, e a característica mais marcante é o armamento pesado, que é o fuzil que foi apreendido pela Polícia Militar. Eles não são da Baixada? Não são da Baixada. Como a pessoa ainda não está preparada, vamos ver outro vídeo. Esse foi... Isso. Olá, estamos de volta ao vivo e para falar agora de um assunto muito sério, uma onda de crimes que tem assustado o Livela Paulista. Essa semana, no Guarujá, escolas e lojas chegaram a fechar com medo dos bandidos. Não se pode investir. O que está? Ao lado do corpo, a mãe chora a morte do filho. Esse é mais forte. Na madrugada de quarta-feira, Marcos Soares e um rapaz de 21 anos saíram de moto de uma festa, quando foram assassinados. Praticamente ao mesmo tempo e no mesmo bairro, em São Vicente, Litoral Paulista, outras 3 pessoas foram mortas. Segundo testemunhas, os assassinos, em todos os casos, estavam encapuzados. A mãe de Marcos Soares, que é enfermeira, fez um desabafo. Meu filho simplesmente estava numa festa com os colegas dele e ele morreu como um lixo. Nos últimos 8 dias, em toda a Baixada Santista, 23 pessoas foram assassinadas. Segundo a polícia, a maioria são homens, entre 18 e 30 anos, sem antecedentes criminais. No Guarujá, onde foram registradas 6 mortes na madrugada de segunda-feira, a violência mudou a rotina. Muitas escolas não tiveram aula esta semana, segundo a prefeitura, por falta de alunos. A notícia de que traficantes teriam ordenado o toque de recolher fez ainda com que comerciantes de Vicente Carvalho, no distrito do Guarujá, fechassem as portas segunda e terça-feira. Não tem como trabalhar. Não mesmo. Uma equipe do Fantástico percorreu durante 4 dias esta semana vários pontos da Baixada Santista. Sentimos de perto o clima de medo. Ruas e praças que mesmo à noite costumavam ficar cheias de gente estavam assim, vazias. No local, só polícia. Mesmo com o policiamento reforçado, os crimes continuaram aqui na Baixada Santista. Quinta-feira, às 7 horas da noite, um rapaz que estava sentado naquela esquina foi executado com um tiro na nuca por 2 homens que estavam numa moto. Mas o que está acontecendo? Policiais militares ouvidos pelo Fantástico, mas que não quiseram gravar a entrevista, apontam uma origem comum para a sequência de crimes. No dia 23 do mês passado, 9 ladrões foram presos e muitas armas apreendidas. Houve troca de tiros e um assaltante foi morto. Na segunda-feira passada, o soldado Paulo Rafael, que tinha participado da prisão desta quadrilha, foi assassinado com tiros de fuzil. A ordem dessa execução, de acordo com os PMs, teria partido do chefe do tráfico da região. Seria em represália a morte do assaltante no mês passado. Queridos, como eu disse, meu nome é Adriano. Eu estou na igreja
há 3 anos. E aquela primeira reportagem que passou, não vai ser outra pessoa, mas sim eu. Eu era o assaltante que foi preso. Nossa quadrilha foi presa. Eu nasci no Capão Redondo. Quando eu vejo jovens lindos, quando eu vejo a juventude dentro da igreja, como eu queria ter conhecido a igreja antes. Quantas coisas eu teria evitado, quantas coisas eu não teria visto. Quantas vezes a minha mãe não precisaria estar chorando ou chorou. Mas quando a gente é jovem, quando a gente é imprudente, quando a gente não tem Deus na vida, nós fazemos coisas terríveis, terríveis. Eu não conhecia Jesus Cristo. Eu achava que Jesus Cristo era nosso irmão. Eu sou casado há 19 anos, tenho um filho de 16 que está ali, o Vinícius, é igualzinho o pai, então o tamanho. Xerox. E a nossa história começa muito cedo. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre dei um golpe. Aquela coisa que muitas pessoas aí falam: eu não roubo, eu não mato, mas desvio alguma coisa ali da empresa, e aí vai crescendo a ganância. Eu sempre tive 2 coisas comigo, e é algo que só Deus coloca no coração do ser humano. Só Deus. Por mais que tudo que eu fiz, por mais que tudo que eu fazia, por mais que tudo que eu almejava, eu queria ir para o céu. Olha que contraste louco. Eu sempre quis ir para o céu, mas eu tinha algo também que ela complica esse nosso querer ir para o céu. Eu queria ser rico. É um contraste. Eu queria ser rico de qualquer forma. E muitas vezes a gente não sabe onde a gente busca a nossa riqueza. A lição nos fala que a grande riqueza é a paz de Cristo. Amém. E como eu nasci num bairro pobre da periferia, os meus amigos todos se tornaram PCC. E automaticamente a gente vai entrando num embalo de certas coisas. Mas eu sempre me achei muito inteligente. Diretora, nós temos que horário. Eu me preocupo com a hora. Ancião? Sempre mais assim. Então eu prometo ser breve. E eu, num bairro da periferia, a ambição ela vai crescendo cada vez mais. Já casado com a Andresa, eu sempre fazia não grandes delitos, porque eu sempre, como eu falei, sempre me achei muito inteligente para se envolver em qualquer coisa. Mas o inimigo ele vai te dando situações para poder se envolver cada vez mais. Eu comecei a trabalhar numa empresa onde eu tive a oportunidade de ir para o Paraguai. Você vê, eu trabalhava. Mas onde estava a meu coração? No dinheiro, as coisas fáceis. Eu tive essa oportunidade de ir no Paraguai e tive a possibilidade de conhecer um traficante paraguaio. Eu sempre fui bom de fazer amizade. Eu sempre gostei de abraçar, de apertar, de dar beijo. Sempre fui muito carismático. Então isso me possibilitou, me abriu muitas portas. As pessoas sempre gostaram de mim e gostam, graças a Deus. Amém. E nisso eu conheci um traficante paraguaio, um motorista, e eu perguntei: quanto é o quilo de maconha aqui? Ele falou: R$40. Eu falei: R$40 aqui? E aí eu já fiz a conta. Em São Paulo, o quilo da maconha, se eu vendesse, era R$340. Eu ganhava R$800 na época.
Fui a primeira vez para o Paraguai. Trouxe 1 quilo. E deu certo. Fui a segunda e deu certo. E aí tinha os meus amigos, né? Lembra que eu falei, o pessoal que estava tudo isso na época, que o PCC estava crescendo. E eu falei, rapaz, com um amigo meu, que hoje é um dos líderes maiores que tem. Eu falei assim, fulano, eu arranjei um esquema para trazer maconha do Paraguai. Ele falou, então vamos trazer, eu te dou o dinheiro. Ele me deu o dinheiro. Primeiro nós fazemos uma carga de quase 400 quilos de maconha. O pagamento, ele me deu a metade de uma biqueira. Agora você é meu sócio. E eu virei traficante de drogas. A minha esposa, ela testemunhou aqui, ela falou que nós ficamos separados. Porque enquanto eu fazia alguns delitos, não que eu roubava, mas eu sempre era daquilo, eu sabia de tudo que a pessoa precisava. Se precisasse de um carro, eu sabia quem ia vender. Se precisasse de dinheiro falso, eu sabia quem tinha. Estelionatário eu conhecia. Eu não colocava a mão, eu direcionava as coisas. Mas quando eu cheguei na droga, para ser traficante, ela não aceitou. E louvado seja Deus por isso. Nós nos separamos. Mas o meu crescimento foi muito rápido. De um ponto de droga eu tive 2. De 2 eu tive 3. A chegar ao ponto que eu ganhava 25 mil por semana. Mas aquilo que o inimigo te dá, ele te toma. É uma falsa ilusão. O que Deus te dá, Ele nunca toma, independente do seu pecado que você faz. Mas eu falo para você, Deus tem um plano na minha e na sua vida. E eu comecei a ficar famoso no mundo do tráfico. Mas só que eu tive e tenho uma criação boa. Nós não tivemos uma base cristã na minha casa. Mas foram pessoas, e são pessoas honestas, que vieram de Minas e trabalhando para conquistar algo aqui em São Paulo. Tem as suas dificuldades, mas dentro do coração é por isso que falo. Ensina seu filho no caminho do Senhor. Mas mesmo assim, o exemplo é tudo dentro de casa. Eu tenho um filho e tinha uma esposa. E algo que eu sempre digo, aonde Deus me encontrou, foi um dia em uma biqueira das... Biqueira que eu falo é o ponto de droga, tá? Desculpa, né? É o ponto de droga que era meu. Eu liguei e falei assim, eu estou indo aí. E é normal, né? Muitas vezes quando o dono do tráfico chega, fazem festa, fazem churrasco, que era isso. E o traficante muitas vezes ele passa como bonzinho para a comunidade. É o tráfico que muitas vezes te dá uma cesta básica, te dá um botijão de gás, paga uma conta, mas 100% das vezes é o tráfico que está matando seu marido, é o tráfico que está matando seu filho, é o tráfico que está matando muitas vezes agora mulheres, porque o ser humano, infelizmente, ele aceita migalhas e o medo toma conta da gente de uma forma, eu não posso falar, senão eu vou morrer, eu não posso, tu tá certo, não tá errado. Mas muitas vezes a gente é até, como se diz, né, conivente com algo, como a lição falou, nós não devemos ser coniventes com o errado.
Não foi isso? A semana não falou? A semana não falou isso? E eu falei que eu estava indo e parei, eu tinha um carro importado, todo lacrado com esse filme. Parei no ponto e falei assim, vem buscar. Nosso tráfico, algumas não brasilândias que eu conheço, que ali é meio mais perigoso. E o pessoal já foi muitas vezes. Não, mas ali é mais. Ali eu conheci ali. Você vê como é. Deus, ele muda o coração. Ele muda o coração das pessoas. Eu não sabia onde é a igreja, mas eu sabia o endereço. Porque muitas vezes, uma vez, né, a polícia me pegou lá na frente da minha casa, minha mãe vendo e tudo, e me trouxe aqui para 72. Os policiais me pegaram, eu andava com relógio de ouro, corrente de ouro, óculos de ouro. Eu tinha um celular que apareceu naquela filmagem, ele era de ouro, para extorquir dinheiro de mim. Mas, como eu costumo dizer, esse foi um divisor de águas na minha vida. Eu estou descendo, cheguei e Deus fala, irmão, né? A Bíblia fala que nós teremos outro nome, não é? Nós teremos outro nome, uma pedrinha, né? Louvado seja Deus por isso. Amém. Louvado seja Deus. E o inimigo quer fazer a contrafação de tudo que Deus faz, o inimigo também faz. Porque o meu nome era outro no tráfico. Meu nome era Marcos. E eu descendo a favela com os meninos e chegou o meu gerente. E tem gerente. E falou assim, Marcos, tem uma moradora que quer falar com você. E eu me liguei. Eu falei assim, deve ser mais uma cesta básica. Deve ser mais um botijão. Deve ser mais qualquer outra coisa. Eu sempre costumo dizer, eu sei que é pobreza, mas nunca vivi. Porque a minha mãe, meu pai, meus familiares sempre trabalharam para dar uma vida digna, honrada, como cada um de vocês dão aos seus filhos. Mas nós sabemos o que é. Eu sei ainda mais porque eu tirei e usufruí da pobreza dos outros. Ao chegar no barraco, chão batido, um fogão, uma cama de casal, uma beliche, um paneleiro, um senhor com a cara de assustado, um menino amarrado. Quando eu me deparei com aquilo assim, eu nunca tinha visto aquela situação. Mas eu vi, isso me comove muito e eu ainda tenho que encontrá-la. Espero, se eu não encontrar nessa vida, eu vou encontrá-la no céu. Uma senhora desse tamanhozinho, desse tamanho. Ela chegou e colocou o dedo na minha cara. Ela falou, ó diabo, você não vai levar o meu filho não. Eu nunca tinha escutado aquilo. Eu matava a família dela, eu matava os vizinhos, eu matava todo mundo, mas eu achava que era bom. Eu dava cesta básica, eu dava um botijão de gás, eu achava que era bom. Mas eu estava ceifando a vida das pessoas, eu estava ganhando dinheiro com ele. E quando ela, uma cristã verdadeira, colocou na minha cara, ó diabo, você não vai levar o meu filho. Eu falei, aí eu dei um passo e falei, o que está acontecendo, senhora? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Aí eu olhei, um monte de menino que trabalhava para mim, o gerente, eu olhei para trás e falei, o que está acontecendo aqui? Aí vieram me explicar, ô Marcos, é que o fulano está devendo. Eu falei, está devendo quanto? Está devendo 200 e pouco, 250. Não se deve 250 reais na Miquel. Não se deve, porque quem tem que pagar é o gerente. Como que ele estava devendo 250 reais, 270? E eu falei assim, mas como está devendo 250 reais? E mais uma coisa eu aprendi. Nas desgraças, Deus transforma em bênçãos. Porque Deus usou aquela mulher.
E eu falei assim, mas senhora, ela falou assim, ó diabo, você não vai tomar o meu filho. Eu falei, mas... E aí eles me falaram, eu falei, a senhora não deve mais nada, o menino não deve mais nada. Eu fiquei já com medo já. Eu fiquei com medo da senhorinha. Eu fiquei com medo dela. Eu falei, ele não deve mais nada. Ela falou, não, eu não quero nada de você. E algo que ela me falou que... Ela falou assim, o meu Deus é maior que você. Amém por isso? Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. O meu Deus é maior que eu. O meu Deus. E aquilo me impactou de uma forma. Aquilo foi como se eu tivesse tomado um soco. Sabe? Antigamente tinha o soco do Mike Tyson, ele pesava quase 800 quilos. E aquele soco que eu tomei, acho que eu posso dizer, foi o soco do infinito. Foi o soco do amor eterno. Eu falei assim, não, mas a senhora não deve mais nada. Ela falou, não quero nada que é seu. Eu vou dormir 11 horas e vou acordar às 4h30, mas eu vou pagar. Mas você não vai tomar o meu filho. E ali aquele barraco me sufocou, me deixou, sabe, preso. E eu fui saindo, fui desvinculando todo mundo. E saindo. Eu falei, ela não deve nada. E depois eu converso com vocês. E vou subindo, calma Marcos. E eu fui subindo, subi um pouco. Cheguei onde estava o meu carro, entrei dentro do meu carro, liguei o carro. E saí um pouco, parei e comecei a chorar. Eu chorava. Eu não sei se eu lembrava do meu filho, da minha esposa, da minha mãe. Por isso que eu falo, foi um soco do infinito. Foi o soco do amor eterno, um sacudiu que mostrou. Mas queridos, quantas vezes a gente escuta a voz de Deus e a gente deixa para lá? Quantas vezes Deus sussurra nos nossos ouvidos? Quantas vezes Deus quer falar assim, filho, eu estou aqui do seu lado? E a gente, o que a gente faz? Não, isso é coisa da minha mente. Isso é coisa do acaso. Não é assim muitas vezes? Não é assim? E Deus estava falando comigo, falou, filho, vem para mim. Você não precisa mais sofrer. Eu te quero, você vai ser. Eu gosto quando a minha esposa fala, nós estamos na linha de frente da batalha. Nós que estamos levando a bandeira de Cristo, nós que temos a armadura de Deus. Aleluia. Sabe, somos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Mas não. Eu liguei para esse meu sócio, chorando igual uma criança, bravo, eu era bravo, eu era, minha esposa, a minha arma, por mais de 15 anos, eu só andava armado. Quantas vezes a minha esposa carregava a minha arma? Aonde eu ia, a minha arma era como se fosse o celular. Hoje não é? O celular não é um objeto que onde vai, era mesmo. Imagina as pessoas terem que acostumar. Olha o estrago que a gente faz na vida das pessoas quando a gente não tem Deus. Onde eu chegava, a minha sogra já tinha um lugar para me guardar minha arma. Na minha casa eu tinha que mostrar para o meu filho, isso aqui você não pode mexer. Olha que coisa louca que o inimigo faz na nossa mente. E a gente não se dá conta do mal que a gente faz para as pessoas quando a gente não serve a Deus. Mas aquela era a chance. Não era, irmã? Aquela era a chance de eu ter buscado Deus de uma forma incondicional. Porque ali Ele me chamou. Ele usou aquela senhora para me chamar. Filho, eu estou aqui. Vem, estou te esperando. Mas não, nós somos teimosos. E eu liguei para o meu sócio e falei assim, fulano, eu não quero mais. Chorando, eu não quero mais o tráfico, eu não quero mais o 12, como que é o artigo que fala, eu não quero mais nada. Ele falou assim para mim, ele falou, tá doido, tá? Bebeu? Ele pensou que era uma brincadeira. Ele viu que eu estava chorando, ele falou assim, a polícia te pegou? Você está na mão da polícia? O que está acontecendo? Eu falei, não, meu, eu não quero mais, eu estou passando uns problemas e eu não quero mais. Eu estava na ascensão, eu estava crescendo no tráfico. Eu era o único PCC
que estava em qualquer reunião do PCC. Todo mundo falava, porque assim, existe afiliados, todo mundo quer ser padrinho de um, e todo mundo via. Eu ia ser um mega traficante. Foi muito rápido, muito rápido. E ele, o sonho dele era ser meu padrinho. Mas queridos, o inimigo, ele é um ser destruído pelo poder de Deus. Mas ele quer te fazer que você seja, sabe, menosprezado. E aquilo que ele te dá, ele fala. Foi a mesma coisa. Quando ele viu que é sério, ele falou assim: oh, desculpa a forma que eu vou falar, me perdoe, mas eu vou falar no linguajar dele. Ele falou: ô louco, quem te deu tudo que você tem fui eu. Olha o inimigo falando. Fui eu que te dei. Aonde você está, a posição que você carrega, fui eu que te dei. O inimigo sabia que Deus tinha sacudido no coração. Tinha quebrado a primeira camada do coração de pedra. Mas Deus tem um plano na minha e na sua vida. Não esqueça disso. Deus tem esse plano. Porque quando eu falei assim: fulano, eu não quero mais e pronto, não sou eu que te devo, é você que me deve. Você pode ficar com toda a minha parte. Olha como eu estava desesperado. Pode ficar com toda a minha parte, eu não quero mais. Eu estava abrindo mão, coisa assim de, vamos colocar, se eu vendesse as três, coisa de 300 mil, 400 mil. E abri a mão. Mas eu não conhecia Jesus ainda. Eu não sabia que era o nosso único e verdadeiro Salvador. Aqui não vai dar para mostrar, mas eu prometo que outra vez eu tenho respeito todas as denominações. Eu tenho uma Aparecida do Norte tatuada, daqui a aqui, com a Basílica, que ela, pôr do sol, e ela vou conseguir mostrar. Isso eu caí de moto, tá? Com meu filho. Não vai dar para mostrar. E eu não conhecia Jesus. E quando você não conhece Jesus, você faz coisas e machuca as pessoas. Mas eu tinha que ganhar dinheiro. Lembra o meu sonho? Ser rico. E como que é ser rico? Hoje eu posso falar. Eu sou um dos... Não vou falar que eu sou o maior milionário, mas eu sou bem abastado. Porque Jesus falou que Ele preparou uma casa onde as ruas são de ouro, onde os portões são de pedras preciosas. Aleluia, Senhor. Aonde não vai precisar mais de sol e nem de lua, porque a glória dele. Uma pessoa que tem tudo isso, ela é o quê? Rica. Bilionário. E eu não entendia, eu não conhecia. Mas aí eu tinha que arranjar uma ocupação. E eu tinha outros amigos que eram ladrão de banco. E eu falei assim, fui para um e falei assim: rapaz, eu quero ser ladrão de banco. Os caras falaram: mas você é doido, rapaz, você ganha dinheiro sentado. Porque o traficante ganha dinheiro sentado. Você é maluco? Você vai querer, você é doido, para com isso. Você vai querer pegar uma arma para quê, rapaz? Você está bem de vida. Eu falei: não, quero ser igual a vocês. Aí um falou assim: mas aí lembra que eu falei de nome? Aí já mudou o meu nome. Já não era mais Marcos, agora era Baixinho. Não sei por que Baixinho. Não sei por quê. Não sei o tamanho desse grande forte. E aí ele chegou e falou assim: Baixinho, a moda agora é roubar caixa eletrônica.
ninguém está entrando mais em agência, roubando. Você quer? Eu falei, rapaz, se eu for nesse negócio aí de roubar caixa eletrônica, como que funciona? Pô, mas é o seguinte, você tem que investir um dinheiro. Porque todo mundo já tem a sua quadrilha feita, você tem que se envolver. E eu falei, mas como que é? Eu comprei 2 splitters roubadas, comprei um kit de ferramenta e fiquei aguardando. Começou o primeiro assalto. Estou precisando de um carro. Porque antigamente, você viu a primeira filmagem? Arrancava o caixa eletrônico e levava embora. Levava embora o caixa eletrônico. E eu comecei. Lembra do tráfico? O primeiro deu certo, o segundo deu certo, o terceiro, eu já tinha motorista para mim. O inimigo, ele sabe da importância de cada um que tem para Deus aqui. A irmã White fala que muitas vezes o inimigo não toca na sua vida para você não ter a necessidade de Deus. Olha como que as coisas é forte. O inimigo, deixa ele aí. Porque ele não vai precisar de Deus. Ah, não sou eu estou fazendo. Nossa, minha família está tudo certo, está tudo dando certo, eu não preciso de Deus. O inimigo, ele não se preocupa se você pecar. Ele não quer saber se você vai pecar ou não, se você vai fazer. O inimigo, ele quer te afastar de Deus. É a separação de você e Deus. É isso que o inimigo quer. E eu comecei a ganhar dinheiro de novo. Comecei a ficar famoso. Aí vieram falar assim para mim: baixinho, o negócio não é mais arrastar a caixa eletrônica, agora é cortar no maçarico. Aí o que eu fiz? Fui lá e comprei um maçarico. Fui lá no depósito do ferro velho e comprava trilho de trem para cortar e aprender. E eu comecei a cortar a caixa eletrônica. E comecei. Montamos uma quadrilha, que quando eu digo isso, todo mundo fica meio abismado. Mas só é possível roubar caixa eletrônica se policial estiver envolvido. Não tem como. E a nossa quadrilha era a única quadrilha que tinha 2 tenentes envolvidos nas outras pessoas. Eu tinha gerente de banco, eu tinha fiel de carro forte para fazer esse trabalho. A nossa quadrilha, ela ficou conhecida nacionalmente. Eu já viajei o país todo roubando caixa eletrônica. Mas lembra, Deus tem propósito na minha e na sua vida. Não importa até tão fundo onde você chegou. Mas chega uma hora, nós temos uma particularidade do ser humano, que ela só é preenchida por Deus. É um espaço que não é preenchido por dinheiro, por mulher, por homem, por amizade, por nada. Ela só é preenchida por Deus. E chegou esse momento. Eu já estava cansado dessa vida. O meu dinheiro era para pagar a polícia e pagar jantar da gerente. Eu conquistava algo, daqui a pouco eu tinha que dar. É um dinheiro muito sujo. Eu nunca tinha deixado interferir na minha família e já estava interferindo. Eu fui para a Bahia, os policiais me sequestraram e eu tive que dar 300 mil para mim embora. No dia do aniversário da minha esposa. Ela teve que vender o meu carro, teve que vender, pegar dinheiro emprestado, teve que fazer tudo. E eu falei, vou parar. Quero parar. Não quero mais isso. Eu não queria mais. E outra vez, eu fui
em um assalto, onde também estava com fuzil e tudo, e deu errado. Fiquei mais de 12 horas no mato. E liguei para minha esposa me buscar. Quando ela veio me buscar, a polícia pegou ela. Já estava interferindo na minha família. E ali eu falei assim, eu não quero mais. Mas a gente é fraco, né? Eu não conhecia Jesus. Deixa pronto o JA ou não? Pode terminar. Tá. E eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem era. E muitas vezes a gente acha que está praticando mal, a gente acha que o mal não é tão mal. Mas mal não é tão mal. O mal muitas vezes ele vem disfarçado. E a Bíblia diz que o inimigo ele não é feio como o vinho. Ele é bonito. E eu, não querendo mais, eu tinha condições na época, antes de acontecer certas coisas, de comprar 2 perus para colocar na tente, não tem aquelas perus da tente, ou comprar 2 táxis. Só que assim, sempre queremos mais. Mas Deus sabe, Deus tem um plano perfeito para mim e para você. E foi, eu tinha o último assalto, o mais fantástico que eu elaborei, o mais inteligente que eu achava que eu era. Mas quando a gente conhece Cristo, como a gente, fala como eu sou burro, como eu não sou ninguém, como eu tenho que me humilhar perante esse Deus maravilhoso. Quando a gente se é autossuficiente, é aí que a gente vê que a gente não é nada. Cristo é tudo em nossas vidas. Amém. E eu elaborei um plano porque numa cidade eu tinha o fiel do carro forte, porque eu sabia quanto que ia abastecer no caixa eletrônico. Eram 4 máquinas, eu sabia que cada máquina era 150 mil que ia abastecer. Eu tinha as 2 viaturas da cidade e tinha as 3 pessoas mais peritas em cortar caixa eletrônica. Um caixa eletrônico a gente demorava em torno de 5 a 7 minutos, dependendo do equipamento. Tinha 2 fuzis? Só? 2 fuzis? Tá certo. Então, mas o que o inimigo te dá, ele te toma e vai querer jogar na sua cara. A ganância, isso ia vir pelo menos uns 80 mil para cada, já dava para começar o tempo. Mas como a minha esposa falou, eu e ela eram alcoólatras, a gente bebia, a gente não tinha uma vida correta. E um dos caras que estavam comigo falou assim: baixinho, já que você nos convidou para esse, eu vou convidar você para outro. E como eles já eram bens de situação, um tinha posto de gasolina, outro tinha casa de aluguel, tudo, eu falei: esses caras não vão em barco furado. Aí falaram para mim, falou assim: baixinho, aqui até o delegado é envolvido, nós temos um tenente, é tudo nosso. Você vai, você corta um caixa, o gordinho corta outro, fulano corta, você vem embora. Vai vir pelo menos mais uns 40, 35 mil para casa. Eu falei, junto com o outro, 100 e pouco, com um pouquinho que tem, já dá. Mudei a vida, né? Já mudei a vida. Não preciso mais culpar, não preciso mais passar. Mas não é assim, as coisas não são assim. O inimigo não vai. É fácil ser cristão? Não. Não é? Porque o inimigo ele não dá. Ele está desesperado. Ele quer levar quanto mais ele puder. Eu falei, não, eu vou. Não passou esse vídeo agora? Da cidade de Ademar de Barros, é no Guarujá.
dia 23 de... 10. Não, de março de 2010. Isso, 2010. Lá está eu. Fui. Todo mundo envolvido. Quando eu peguei, lembra quando ele fala da pessoa com habilidade para cortar o caixa eletrônico? Quem era esse cara? Eu não era. Paramos o carro. Quando eu cheguei e coloquei o maçarico dentro do mercado, o meu telefone toca. Baixinho, sai por trás que por frente está tudo cercado. Eu falei, é brincadeira um negócio desse. Aí eu comecei a ouvir os tiros. Quando a gente abriu a porta do negócio, a polícia já tinha cercado. Um já tinha sido baleado, outro já tinha sido preso. Eu fechei e voltei. Quando eu voltei, eu fui até o mezanino, quebrei o telhado, subi para cima do mercado, olhei para lá, era rua. Subindo, andando em cima do mercado, olhei o estacionamento, eu fui para frente. Quando eu fui para frente do mercado, estava tudo. E os policiais começaram a gritar: joga o fuzil. Eu falei, eu não tenho, eu sou vítima. Eu tinha que falar que era alguma coisa, não ia falar que era um ladrão. Eu sou vítima. E eu comecei a gritar, porque um já estava baleado. Eu falei, eu sou. Por quê? Aí tinha os prédios para todo mundo. Era 3 horas da manhã e eu chamando a atenção os moradores olharem, né? E eu falei, eu sou vítima. Tirei a camiseta, né? Eu sou vítima, eu não sou. Ele falou, então pula. Eu falei, não, eu vou voltar para onde eu vim. Aí eu falou assim, não, se você voltar, nós vamos matar você lá dentro. Eu falei assim, mas eu vou morrer, não pula. Aí veio um soldado, falou pro tenente, mata ele. 10 metros. Pulei. Quando eu pulei, eu quebrei esse pé. Vou falar para os jovens. E aqui não tem. Como é gostoso. Não me entendam mal. Quando a gente apanha dentro de casa. Sabia? Por mais que doa, a correção é com amor. Porque eu apanhei aquele dia. Mas eu só apanhei só no pé quebrado. Só batiam no pé quebrado. Me arrastaram para dentro do lixo e iam me matar. Naquele momento eu não entendia o que tinha acontecido. De uma hora para outra apareceu um monte de morador. Um monte. O policial com a arma no meu peito e o resto da quadrilha toda presa. Hoje eu sei que eram anjos, porque Deus tem um propósito na minha e na vida de cada um aqui. Fui levado para uma comarca que demorou 3 dias para eu poder ir no médico. Da comarca eu fui para o CDP de São Vicente, onde nós fomos acusados de nós fomos indiciados por vários crimes, por vários crimes, aonde dava, né, um total, se você somasse tudo que a gente foi acusado, que é porte ilegal exclusivo do exército, que era o fuzil, tentativa, né, resistência à prisão e por aí vai. Numa soma simples daria 25 anos. 25. E eu entrei no CDP de São Vicente. Ao entrar no CDP de São Vicente, Deus conhece os nossos corações. Amém por isso. Amém. É por isso que eu acho das melhores orações da oração, quando a gente pede para Deus, Deus, sonda meu coração, por favor. Davi fazia muito isso. Sonda meu coração. Sonda. E eu, de uma forma, eu fui preso, eu
e mais 3 PCCs. Eu sempre erro nessa conta, porque todos 3 PCCs. E 2 se batizaram dentro da cadeia, né? E ficou eu e mais um. Então, nós fomos presos em 7. Quando a gente entrou no CDP, eu fiquei numa cela que só o PCC, o primeiro comando, fica. Enquanto a nossa cela tinha 10 pessoas, nas outras tinha 43. A gente fala de faxina. Mas só que algo miraculoso aconteceu. Só Deus pode explicar. Só Deus sabe. Quando eu chegar naquele grande dia, eu quero beijar tanto Jesus assim, e falar: Senhor, mas o Senhor foi me encontrar lá dentro. Eu só conhecia uma passagem da Bíblia, uma única passagem que mudou toda a história da minha vida. Olha que coisa fantástica. Eu só conhecia a história do jovem rico, e só conhecia aquela parábola assim, que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. E tinha um líder espiritual lá que foi preso. Olha que papo louco. As coisas de Deus é para confundir os sábios mesmo. Eu dentro da cadeia encontrei um líder espiritual que fazia o culto, eu não sei qual a denominação dele, e inflamou meu coração. Eu tinha que conversar com esse cara, porque Deus sabe o nosso coração. A minha família, graças, louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa. Essa é a esposa que com toda certeza estará comigo no céu. Amém. Ela é oro e vivo para ser um homem e uma mulher só. Amém. Desse mundo todo corrompido. Louvo a Deus pela vida dela, porque ela me acompanhou nessa trajetória. Se eu pedia remédio, vinha um bocado. Eu ia lá e distribuía. Eu nunca fumei, eu não tinha vício, só a bebida. Meu único vício foi a bebida, sabe? Se vinha, eu pedia uma blusa, vinha 2, eu dava a outra. Eu jogava muito baralho. Então eu ganhei muito cigarro. E eu distribuía. A minha roupa era lavada por cigarro. O cigarro era a moeda de troca lá. Em vez de você dar dinheiro, você dava cigarro. Era porcaria. Mas chegou um dia que eu perguntei. Não, mas senão fica. Então vou acelerar. E aí eu fui conversar com esse rapaz. Eu falei: Eduardo, eu estou meio confuso, né? Dentro da cadeia, dentro do CDP, olha que coisa, olha que conversa. Eu falei: Eduardo, tem um negócio na Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu? Um ladrão falando para outro. Olha que só coisa de Deus mesmo. E eu falo que ele foi usado. Falo não, foi usado. Falo, foi usado. Que ele chegou, ele parou. Ele falou: esse doido aí tá perguntando. Vamos ver. Ele falou: não, Adriano. Nós podemos ter as coisas. Nós podemos ter uma casa boa, ter um carro bom, ter um ótimo emprego, ter uma vida estável, mas que tudo seja abaixo de Deus. Primeiramente Deus, e depois a gente pode, né? Eu falei: é mesmo, Eduardo? Ele falou: é. Aí ele falou assim: e você? Né? Daí eu falei assim: e você? Eu falei assim: Eduardo, eu acho que é verdade mesmo. Ele falou: baixinho. Não, aí passou. Aí ele me falou isso e passou. Depois de 3 dias, eu fui de novo conversar com ele. Eu tinha minhas obrigações, porque eu morava com o PCC. PCC dentro da cadeia, tudo que acontece, o PCC tem que estar sabendo. Se vai ter uma briga, se vai ter uma confusão, se vai ter uma rebelião, se vai ter uma fuga, tudo tem que estar sabendo. Tudo é o PCC. Mas eu fui lá de novo. Mas dessa vez não fui eu que abordei ele que me abordou. Ele falou: baixinho. Ele sabia da minha tatuagem, todo mundo via minha tatuagem.
e tinha um escapulário, fala, escapulário. E eu tinha um aqui, da Nossa Senhora e Jesus Cristo. Não sabia que era Cristo. E ele chegou para mim e falou assim: baixinho, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ele falou: mas eu posso fazer uma pergunta mesmo? Eu falei: pode. Aí ele falou: não, mas é uma pergunta. Eu falei: o que esse doido está querendo? Eu já fiquei meio preocupado: que pergunta é essa? Eu falei: não, mas pode fazer a pergunta, pode fazer. Eu falei: eu vejo o seu dia a dia e você ajuda as pessoas, você é diferente, né, cara? Você não é igual, você ajuda, você não tem, né, preconceito com ninguém, você entra em todas as celas. É difícil uma pessoa do setor é onde eu pensei, do setor é entrar em todas as celas, se comunicar, e principalmente com a igreja. Eu falei: mas a gente teve outra educação, né? Ele falou assim: mas eu posso, quando você sair daqui, baixinho, você vai voltar a roubar? Já tinha meu coração, nunca mais eu ia roubar. Eu tinha saudade de tudo. Muitas vezes a gente tem que perder para dar valor. A gente tem que perder. Eu falo que todo ser humano tem que passar pelo cárcere. Não um cárcere para ser como um criminoso, mas um cárcere para poder dar valor nas coisas que Deus coloca em nossas vidas. Porque são as coisas verdadeiras, são as coisas eternas que ficam. Eu tinha muita saudade do meu sofá, do meu ir e vir, da minha liberdade. Eu tinha muita saudade disso. Eu falei: não, eu não vou roubar mais não, eu não vou roubar. E o que você vai fazer? Aí eu já me sobressaí. Vou montar qualquer coisa. Não tinha R$1 no bolso e vou montar qualquer coisa. Vou montar um escritório. Achava que ia ser assim, né? Desse jeito. Ele falou assim: então, deixa eu te falar uma coisa. Você me conhece, eu sou o Eduardo, você me conhece, sabe que eu tenho uma empresa, tenho uma grande empresa. Você saindo daqui, você me conhecendo, sabendo que eu sou dono da empresa, você ia pedir um emprego para mim ou para o meu parceiro que é meu gerente? Olha que papo louco, é só Deus para dar sabedoria nisso. Eu falei: Eduardo, eu te conhecendo, é claro que se eu sair daqui eu vou te pedir um emprego para você, que é dono da empresa. Ele falou: baixinho, é a mesma coisa na vida espiritual. Eu falei: mas como assim, então? Ele: licença, de vez você pedir para Aparecida do Norte, por que você não pede para Jesus? Aí eu falei assim: mas Jesus é nosso irmão. Ele falou: não, Jesus é Deus. Louvado seja. Amém. Glória a Deus. Jesus é Deus. E você sabe que o que a gente mais tem na cadeia é tempo, né? Eu falei: você tem uma Bíblia? Eu falei: tenho. Por que você não começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João? É claro que eu não sabia toda a sequência assim, né? Eu falei: tá bom, vou ler. Esse livro maravilhoso, que é Deus tocável, que é Deus palpável, eu conheci o amor de Deus. Amém. Eu conheci quem é Jesus Cristo. E de uma forma miraculosa eu comecei a viver aqui. Eu achava que Deus, eu falei: Senhor, mas o Senhor vai vir aqui nesse lugar. E eu tirei o escapulário, já não rezava, já orava, já comecei a frequentar a igreja. A Andresa, eu tinha um telefone na cadeia, a Andresa ligava e eles falavam assim: senhora, ele está na igreja. A Andresa falou: não, então deixa ele lá. Eu comecei a frequentar a igreja. Meu primeiro julgamento foi com 7 meses. E a gente tentou comprar o juiz não. Tentamos comprar os policiais, tentamos comprar as vítimas, tentamos comprar o promotor. Cada um tinha o seu advogado e nós contratamos um advogado do Guarujá. Nós passamos no Fantástico, esse crime que aconteceu no Fantástico, que foram 23 pessoas mortas. A polícia queria jogar na nossa, queria colocar a gente como responsável dos crimes, mas não fomos responsáveis. Você viu que mostra a quadrilha que foi presa? Era a nossa quadrilha que foi presa. E aí
No primeiro julgamento, a Andresa estava do lado de fora do fórum e a gente era tratado como um dos maiores criminosos que tinha no Brasil. Ela, como que foi, amor? Conta aqui. Só essa parte. Tá. Vai que. Olha o horário já. Agora não se fala o horário. Bom, vocês assistem filmes, né? E. Não, tomara que não. Não, claro que assiste. E parecia cena de filme, assim, eu na frente do fórum, aí começou a chegar um monte de moto, Rocan, várias, e começou a estacionar e começou a falar pro pessoal parar de passar na rua, fechar a rua, né? E aí começou a chegar aquelas Blazer, aí helicóptero, eu falei, meu Deus, quem será que vai vir aqui? Será que é o Marcola? O que tá acontecendo? A menina que estava comigo, com o marido dela, já tinha sido preso várias vezes, ela falou, não, são eles que estão chegando e não sei o que. Eu falei, nossa, mas precisa de tudo isso? E aí começou a chegar vários carros, helicóptero, e aí chegou o bonde com eles, né? Que é um caminhãozinho fechado, tem só um espacinho para eles respirarem. Gente, mas estava tão quente aquele dia, tão quente. E eles vieram dando cavalinho de pau, sabe? Parecia coisa de cena de filme mesmo, assim. Aí depois eu perguntei pra ele, eu falei, vocês ficam presos em algum lugar? Ele falou, imagina, a gente fica com as mãos presas, mas fica pra lá e pra cá, né? Porque eles rodam, balançando bastante caminhão pra poder machucar eles, né? Eu falei, nossa, mas o cavalinho de pau que o cara deu ali, você vai parar lá na frente do motorista, né? Ele falou, não, mas machucou. Foi assim. E esse daí, né? E o meu primeiro julgamento foram os polícias que foram depor contra nós. Deus tem um plano na minha e na sua vida. Porque nós, de uma forma assim surpreendente, de uma forma obrigado. Agora dá para falar mais 2 horas. Obrigado, irmã. Eu já tinha aberto o coração para Deus. Vocês lembram quando eu falei do Toninho? Que eu pedi uma chance, que ele pediu uma chance para mim? Por isso que mudou a minha vida? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, é dividido assim. São triliches. Então são 3, 6, 9, 12. E eu ficava na última. E eu falei assim. E ali eu tive uma conversa com Deus. Eu falei assim, papai do céu, eu preciso só de uma chance. Me dá essa chance para mim, eu só preciso de uma. Só uma. E nesse dia, eu vi o quanto Deus, Ele é bom. Quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor. Quando a gente de todo o coração conversa com Deus. Quando foi, era 7 meses, a gente foi preso em 7 e foram 7 polícias que foram depor contra nós. Estávamos em 7, assim, os advogados, o promotor, a juíza, e entrou o primeiro policial, que foi o oficial, que foi o tenente. E lá, a juíza pergunta como que foi a história, e aí pergunta, oficial, você reconhece algum dos presos que é cristão? E o oficial olha para todos nós, fala, você lembra que nessa prisão, um morreu, um foi baleado, e o cara que caiu de 10 metros, quebrou o pé, e só batiam no pé do cara. Né? Então são 3 coisas marcantes, certo? Então o oficial olhava para cada um. Desculpa ter você, vou colocar assim. Aí eu sou você, tá? Aí ele falava assim: conheço ele, reconheço ele. Os 7 não me reconheceram.
Quando cada um não me reconhecia, o advogado dava um pulo. Mas oficial, quem fez a prisão do Adriano Marcos Almeida Silva? Aí o oficial olhava e falou assim, ó, eu sei que ele foi preso porque aqui está, mas nós não sabemos qual a guarnição que prendeu. E aí vinha outra pergunta, mas oficial, teve outros policiais que fizeram abordagem na polícia? Falou, não, teve outra companhia, mas quem fez a prisão foi o nosso, teve outro batalhão, mas quem fez a prisão foi a nossa companhia. Só vocês 7 que fizeram fora, gente que estava nisso aí. Teve outros que deu apoio na redondeza, mas lá eram 7. É Deus ou não é? É. Nós temos o nosso advogado, é o nosso juiz. E o nosso juiz é o nosso advogado. Com 7 meses. Com 9 meses, eu tive eu nasci de novo. O meu último julgamento. E nesse julgamento, eu fui absolvido. Ao sair do presídio, eu fui andando e não olhava para trás. E as portas se fechavam nas minhas costas. Quando eu cheguei fora, naquele portão grande, eu olhei para trás e falei assim, nunca mais eu volto aqui. E fui atrás de Jesus. Amém, Pai. Louco, alucinado, desesperado, precisando de Jesus. Eu fui para outra denominação, para a congregação, e minha esposa ficou meio, nossa, agora, mas eu tenho que contar isso, para a gente resumir. Eu saí dia 14, dia 11, eu sempre falo dia 14, dia 11 eu fui preso, dia 23 de maio de 2010, março, e saí dia 11 de novembro de 2010. Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. E ao sair, eu cheguei na rua, a lição também fala disso. A lição, ela vem recatando muitas coisas. Eu cheguei, e eu estava no carro, eu não tinha dinheiro, não tinha mais nada, tudo tinha consumido, eu não tinha. Eu estava no carro. E eu fui nos meus amigos, que eram de outra quadrilha, que andavam comigo, e cheguei lá. Isso dia 14, eu falei assim, rapaz, eu estou precisando de um carro. Os caras falaram, rapaz, baixinho, vem ver como que a gente está. 4, cada um deles foi me mostrando os bens que tinha. Olha a casa que eu conquistei. Olha, eu comprei um fuzil, rapaz. Olha como que tá. Olha, eu comprei uma moto, comprei um carro. Meu, agora você voltou, agora as coisas vão melhorar. Eu falei, rapaz, mas eu tô, acabei de sair. Eu queria um carro, lembra que eles me deviam dinheiro? Não lembra aquele dinheiro? Mas um carro popular, um carrinho só para mim andar por causa da minha esposa. Ele falou, não, pô, nós já compramos seu carro. Nós compramos seu carro. Eu falei, mesmo? Ele falou, vamos lá. Nossa, eu saí dia 11 e saí dia 14. Quando abriu a garagem, um New Civic 2010. Esse carro é seu. Na época ele valia 53 mil. A lição não fala de não ter inveja. Imagina um cara que acabou de sair da cadeia, chega com um carro na rua. O que o vizinho do lado fala? Mas eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir às 10. O bicho estava preso e sai, está com um carro de 53 mil. Não é assim, irmãos? Mas o perverso estava, mas como que prospera desse jeito? Estava ontem na cadeia. O ladrão. Mas quem deu foi o inimigo, que foi Deus. Porque quando é bênção de Deus, todo mundo reconhece e dá glórias. A minha esposa ficou até melhor, falou, voltou, não é possível, voltou. Mas se eu estava
Eu queria Jesus. Me ligaram, baixinho, vem aqui, mais 10 minutos, tá? Agora termina. Baixinho, vem aqui. Aí eu fui onde a gente sempre encontrou. Eu tinha um carro de 53 mil e tinha 100 reais. Não tinha nem dinheiro para colocar gasolina no carro. Nós nos encontramos onde era de prática de se encontrar. Ele falou, vamos até ali com a gente. Aí eu fui a uma cidade. Isso, se vocês quiserem procurar, também está depois no YouTube. No YouTube, aí vocês... Falou, vamos na cidade com a gente ali. Eu vi todo mundo bem arrumado. Falei, vou. Cheguei na cidade. Aí eles falaram assim, até o delegado aqui é nosso. Você corta uma máquina, o Portinho corta a outra. Eu falei assim, é mesmo? E a máquina era fácil de ser cortada, no maçarico. Você já perdeu a prática? Eu acho que não, né? Então, vai vir uns 30 mil, né? Para cada. Imagina um cara que acabou de sair da cadeia duro. Mexe a cabeça ou não mexe? O inimigo não é sagaz? O inimigo não... Mas ele é um derrotado. Dá uma glória. Aleluia, Senhor. Voltei e todo mundo zoando. Quando foi dia 16 para o dia 17, o aniversário da Andresa é dia 26 de novembro. E a gente tinha planejado de fazer uma festinha no sítio para ela. Quando foi do dia 16 para o dia 17, eles me ligam. E aí, baixinho, você vai com a gente? Eu falei, rapaz, me dá um abraço aqui e um beijo no meu. Eu não vou não. Ele falou, mas não se preocupa não, a gente já sabia que você não ia. Mas se der certo, como era 4, cada um vai tirar e vai te dar 5 mil. Eu falei assim, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Eu não vou, né? Não estou envolvido, mas tomara que dê certo. Quando foi no dia 26, eu estava colocando as coisas no carro, me parou um carro importado na frente da minha casa, e eu ainda tinha acabado de sair da cadeia, eu estava temeroso de tudo, não queria ter contato com ninguém, eu queria ter outra vida. Quando eu abri o portão, o cara que estava dentro do carro, ele é condenado a 60 anos de cadeia. Isso é outro testemunho, que ele já foi na minha casa, depois que eu me batizei. Mas isso é outro testemunho. 60 anos de cadeia. Eu falei, e fiquei desesperado. Eu falei, você é doido, velho? Acabei de sair da cadeia, você está fazendo o que aqui, meu? Você não sabe que aqui passa todo tipo de viatura? Aí ele olhou assim e falou, você não está sabendo? Eu falei, estou sabendo do quê? Ele falou, está passando no da terra aí, ó. Eu falei, mas está passando o quê? Ele falou, os caras morreu. O quê? Os caras morreu tudo. Quem eram os 4 morreu? Quem era o 5º? Se eu tivesse. Isso foi em Miracatu em 2010, dia 26 de novembro de 2010. 4 ladrões foram roubar o caixa eletrônico em Miracatu, roubaram, vieram, deu errado no pedágio, entraram para dentro do mato, e dentro do mato quem estava lá era o COI, fazendo treinamento militar. Mataram os 4. Queridos, Deus tem um plano na minha e na sua vida. Amém. Isso foi em novembro. Em fevereiro, naquela entrega do livro, Ainda Existe Esperança, uma vizinha minha foi lá e entregou o livro para mim, chorando, e falou assim, eu tinha outra rua, mas eu tinha que entregar esse livro para você. A Andresa tinha orado e pedido uma mulher de fé, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que pudesse falar a verdade. E ela foi lá, me entregou esse livro, e nós começamos a chorar, e ela me fez a pergunta que até agora, de todas as perguntas, foi a melhor que eu já ouvi. Ela falou assim, você quer um estudo bíblico? E começamos a estudar. A Andresa, minha esposa, alcoólatra, e eu também, começamos a estudar, ainda estávamos bebendo, mas para honra e glória de Deus. Em março, né amor? Maio, paramos de beber? Maio, paramos de beber, para honra e glória.
tendo estudo, em fevereiro, quando foi em julho, paramos de comer carne de porco, minha família toda mineira. Quando foi em agosto para setembro, começamos a dizimar. Quando foi em novembro, dia 26 de novembro de 2011, para a honra e glória de Deus, eu e minha família descemos as águas batismais. Aleluia, Senhor. E Deus vem fazendo coisas sem tamanho em nossas vidas. Eu era um ex-presidiário, há muitos anos não trabalhava, comecei a descarregar açúcar. O meu tio tinha uma empresa de chapa, aonde um caminhão, uma carreta de açúcar, são 24 toneladas, 540 sacos, cada saco pesa 50 quilos, para ganhar R$50 por dia. Eu comecei a fazer isso. Aleluia. No primeiro dia que meu tio viu eu pegando um saco de açúcar, ele chorou. E eu, assustado, desci e perguntei, falei, o que foi, tio? Ele falou, agora eu sei que Deus existe. Mas Deus honra aquele que o honra. Deus tem um plano na minha e na sua vida. E quando foi, eu pedi um emprego para Deus, Deus me concedeu um emprego numa multinacional, onde eu tinha o sábado livre, e aonde eu comecei no saque da empresa, que é uma multinacional. Na primeira semana que passou, quando foi a segunda, eu fui promovido para vendas. Na terceira semana, eu fui promovido para líder comercial. Depois de 6 meses, eu ganhei um apartamento na empresa. Com 1 ano e meio, eu era o mais cotado, falei isso, para ser gerente comercial. Com 2 anos e 2 meses, eu peço demissão da empresa. Eu pedi demissão em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7 meses. Com 4 meses atrás, para a glória de Deus, eu era empresário. Aleluia, Senhor. Onde nós fizemos uma fusão agora de uma grande construtora. Eu era o micro do micro. Hoje nós temos um empreendimento de mais de 250 apartamentos para serem construídos. Amém, Senhor. Isso não é para nós, isso é para Deus. Aleluia. Hoje nós temos 2 dependentes químicos e nós ajudamos com mais de 65%. Queridos, quando eu falo que Deus é real, Ele é real, porque eu posso sentir todos os dias da minha vida. As nossas dificuldades não vão ser maiores que o nosso Deus. Nada que você venha passar é comparado às bênçãos que Deus pode te dar. É muito fácil a gente estar passando por uma situação boa de vida, como agora acabei de falar, por uma mãe que me falou ali que o filho dela tem dificuldade, por uma doença. Mas Jesus fala, esse mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você também vai vencer. Jesus vai chegar, pode ser a qualquer momento, Ele está próximo. Esperamos que nós, no Semana 6, sejamos preparados. Porque tem uma história que conta desse jeito, vou finalizar. Uma mãe, um menininho pequeno, uma senhora com a mão toda, sabe, enrugada, com a mão atrofiada. E o filhinho dela começa a ter vergonha dela. Ele vai crescendo e começa a ter vergonha, não chama mais ela para ir nas festinhas de escola, não chama ela para ir aos piqueniques. E com 10 anos ele já entende algumas coisas. E no aniversário da mamãe dele, ele vai lá e dá um par de luvas para ela.
quando a mamãe olha aquela caixa, ela entende o recado. Ela chega, filhinho, fica aqui, senta no colo da mamãe. A mamãe vai te explicar. Você já está na idade de entender, já está na idade que você vai entender. Quando você era muito pequenininho, a mamãe tinha que trabalhar muito para sustentar você. Tinha que trabalhar muito para sustentar você. E um dia a mamãe estava na casa de uma vizinha, lavando roupa, e a mamãe deixou a panela, né, de você no bercinho. E daqui a pouco, eu lavando a roupa, a mamãe escuta uma explosão. O coração de mãe não se engana. Eu sabia que era em casa. E eu larguei tudo e corri. E quando eu cheguei, os nossos vizinhos já estavam na frente de casa e já falando para mim, não dá mais tempo. A casa estava pegando fogo, não dá mais tempo, não adianta o senhor entrar, não adianta. E a mamãe, não sei de onde ela tirou tanta força, de soco e chute, eu consegui desligar das pessoas e entrei. Quando eu coloquei a mão na maçaneta, ela estava incandescente. Ela grudou na mão. A mamãe assim mesmo abriu a porta e te pegou no colo, e quando ela saiu, ela desmaiou. O menininho desceu, pegou a mão da mamãe e beijou. Falou, mamãe, a senhora tem as mãos mais lindas desse mundo, porque foram as mãos da senhora que me salvaram. Queridos, eu não sei quanto vocês, naquele grande dia, vai ter aquela fila. E quando chegar a minha vez, eu vou pedir para todo mundo esperar, porque eu vou querer beijar a mão de Jesus. Eu vou querer beijar ele, assim. Falar, Senhor, o Senhor tem as mãos mais lindas, porque foram as mãos que me salvaram. Que todo esse testemunho nunca olhe para a pessoa que está falando. O único que merece toda a honra e toda a glória é Jesus. Aleluia. Porque se não fosse Ele, hoje eu não estaria aqui, podendo falar do amor dele. Jesus é bem mais do que a gente imagina. Jesus é bem mais do que um amigo. Ele é o único que pode te salvar de qualquer coisa que você tem. Eu vejo isso todos os dias e toda hora. E quando uma pessoa tem um problema, e eu posso falar do amor de Jesus. Obrigado por essa oportunidade que Deus me deu de estar aqui hoje. Amém. Para falar do amor dele. Que Deus seja louvado na Amém. minha e na sua vida. Não esqueça, Deus tem um plano na minha e na sua vida. Amém. Aceite de coração. Que Deus seja louvado e te salve. Amém.